nossa conversa de hoje é sobre um tema que chama muita atenção das pessoas. O termo, embora ele pareça óbvio, mas ele é um termo usado por diversas pessoas com um objetivo, às vezes, ou com uma visão um pouco diferente. E talvez o nosso ponto de vista, a nossa visão prática, né, do nosso dia a dia, da nossa experiência, também vai parecer um pouco diferente para as pessoas. Então, o que a gente pode entender sobre medicina espiritual? Muitas pessoas falam sobre o tema, né, dizendo, na verdade, que nós estaríamos falando de uma medicina praticada pelos espíritos ou práticas espirituais envolvidas com o tratamento, né, no ponto de vista da saúde. É um termo realmente usado muito nesse sentido e, em especial, nas religiões onde se pratica o exercício da mediunidade, o termo tem muito esse contexto e esse sentido. Mas o que nós entendemos e o que nós queremos falar hoje para vocês é sobre a prática da medicina nessa visão espiritual dentro da abordagem que nós realizamos no nosso dia a dia. Lembrando, né, que quando a gente fala de medicina espiritual, nós também não estamos falando do uso dessa prática mediúnica, dessas atividades mediúnicas dentro do consultório médico, né? Primeiro, porque não teria sentido até do ponto de vista ético, médico, e do ponto de vista ético, da visão da prática da mediunidade, fazer essa mistura dentro do consultório médico, né? A nossa visão, aquilo que nós entendemos sobre medicina espiritual, é uma prática médica, né, que tem uma abordagem a partir da visão integral do ser. O que é essa visão integral do ser? Outro dia a gente falava um pouquinho sobre as psicoterapias integrativas, né, que envolvem, né, o aspecto biológico, envolve o aspecto emocional, mas que também envolve práticas voltadas ao campo da espiritualidade, que são utilizadas para auxiliar as pessoas que se encontram doentes e os seus familiares no sentido do alívio, do entendimento do adoecimento. Temos que entender, primeiramente, do ponto de vista do que nós trazemos, né, o que seja o homem nessa visão integral. Dentro dessa perspectiva, o homem é um espírito, né? Ele não tem um espírito como muitas vezes as pessoas utilizam o termo. Ele é um espírito. A essência do ser
é algo que transcende a matéria. Com isso, o homem, ele tem um corpo espiritual, como é utilizada a linguagem de Paulo de Tarso em suas epístolas, né? E numa linguagem dentro do Espiritismo seria o perispírito, né? Esse corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele tem diversos nomes na tradição sagrada, na história da humanidade. Ele sempre foi abordado pelas religiões, pelas culturas, né, buscando esse entendimento do ser. E nós temos, né, um corpo emocional, um corpo, né, onde habita, se nós podemos usar esse termo, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aonde nós colocamos os nossos traumas e quando não resolvidos, onde a gente pode buscar as nossas memórias e trabalhar essas situações. Tudo isso, tanto o campo emocional quanto o campo espiritual, na verdade, eles são, né, instrumentos do espírito no seu processo de desenvolvimento e de transformação. Então, o corpo físico é, na verdade, né, uma estrutura, é como se fosse o escafandro do espírito para que ele possa se manifestar do ponto de vista físico, material, no orbe, dentro dessa abordagem que nós trazemos. Assim, vendo o ser a partir do espírito, o que nós entendemos que seja uma medicina espiritual, ela é uma medicina que sempre foca o espírito como, né, o ser inteligente que é capaz de apreender as coisas e dar, né, desenvolvimento a elas. E essa instrumentação que ele recebe como o corpo físico, essa estrutura, esse corpo emocional, são elementos para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Então, ao contrário do que a ciência acadêmica traz, aonde o enfoque é o corpo físico, porque dentro da abordagem o ser é um ser material. Nessa abordagem, a nossa inteligência, o nosso sentimento, a nossa mente, todo esse mundo emocional, ele seria, né, uma excrescência, ou seja, um fruto do cérebro, né? E tudo então geraria em torno das leis que envolvem a biologia, né? E na compreensão da vida do ser nesse sentido. Então, para se falar em medicina espiritual, né, é preciso, né, antes de tudo, que a gente, enquanto profissional, tenha uma crença, e não só uma crença, mas tenha estudos, né, que
trazem elementos e reflexões para se trabalhar a criatura em todos os níveis a partir de uma visão espiritual. Nesse contexto, né, não é uma questão de fazer disputa quem está certo, quem está errado. Né? São pontos de vista e um ponto de vista nada mais é do que uma vista a partir de um ponto. Então, a ciência tradicional parte que a realidade da vida é material e essa medicina espiritual, ela parte da premissa que o espírito é a base de todas as coisas. É no espírito que está a vida. E é a ligação do espírito com a matéria que faz com que haja a vida material. É a ligação do espírito com esse corpo emocional é que nos dá a capacidade da manifestação da inteligência enquanto encarnados e de todo o mundo emocional que nós temos. Né? E nós temos que focar, então, a leitura do que seja o adoecimento e a leitura do que seja o objetivo do tratamento nessa realidade espiritual. Muita gente, né, pode nos dizer que isso é uma crença religiosa, que nós não temos comprovações científicas sobre acerca das questões espirituais e que não há uma prova, né, uma evidência científica, o termo correto, de que o espírito seja uma realidade. Isso também, né, é importante a gente refletir, é uma questão de leitura. Né? Há cada vez mais inúmeros trabalhos no campo da ciência buscando a comprovação da realidade espiritual. E quando esses trabalhos acontecem, eles são produzidos, né, a academia, que é eminentemente materialista, ela se posiciona, na maioria das vezes, de duas formas. Ela nega, né, por achar que aquela prova não é suficiente, ou ela, né, se coloca indiferente àquelas abordagens e pesquisas, se resumindo ao lugar que ela ainda escolhe. A medicina vem pouco a pouco se abrindo para as questões de uma abordagem da espiritualidade, entendendo a espiritualidade não como uma realidade ou uma comprovação de que o ser é um ser espiritual, mas no sentido de que as práticas que estão relacionadas com a busca da transcendência, com uma conexão com o Criador, que essas práticas elas têm resultados efetivos, não só na condição de saúde, como quando a pessoa adoece, na resposta que essa pessoa dá à sua doença, né, e a capacidade de responder com maior efetividade aos tratamentos, quais sejam eles, na melhoria do indivíduo. Então,
é importante a gente frisar que muitas pessoas, né, indicam o tratamento no campo da espiritualidade não como uma crença na questão espiritual, mas como entendimento que é uma prática terapêutica complementar que tem resultados positivos. Isso me faz lembrar quando nós estivemos na Filadélfia, na Universidade George Washington. Nessa universidade, né, tem um hospital ligado à universidade, e esse hospital, qualquer pessoa que adentra o hospital encontra nas salas de espera, né, prateleiras que trazem folhetos convocando as pessoas para o tratamento espiritual, disponibilizando essa assistência. Mas lembrando, né, que dentro dessa abordagem ainda materialista dos estudiosos de saúde, essa assistência é oferecida pelos capelões que trabalham na instituição. Isto já é um avanço muito grande, né? E hoje as universidades são concitadas, e até por vantagens financeiras, a terem cursos de espiritualidade, sejam eles dentro do currículo, numa formação lato sensu, numa pós-graduação, numa especialização, num mestrado, no doutorado em saúde e espiritualidade, pelo próprio governo, por causa das respostas que foram encontradas. O que a gente vê, na maioria das vezes, dentro do campo médico, são profissionais pesquisadores que estão buscando essa compreensão. Muitos deles têm crenças religiosas, as mais diversas. Quando nós participamos de uma pesquisa nessa universidade, o coordenador da pesquisa junto ao hospital universitário, ele era judeu, e os profissionais brasileiros, pesquisadores brasileiros, eles têm uma formação religiosa espírita e trabalhavam todos em conjunto. Ainda tinha outros pesquisadores nos Estados Unidos com outras formações, com outra observação, né? Então, era um trabalho que não se discutia a questão da religião de ninguém, nem de crenças específicas religiosas, mas uma busca do entendimento, no caso, do que aconteceria durante o fenômeno da psicografia. E temos profissionais que, diante de determinados tratamentos e diante de determinados resultados, ou a pedido dos pacientes, que os encaminham para esses capelões, para que eles possam oferecer a ajuda do ponto de vista espiritual. Então, necessariamente, esses médicos, eles não fazem, na verdade, uma abordagem espiritual, como nós vamos estar desenvolvendo aqui,
com os seus pacientes. E o que eu chamo de abordagem espiritual? E o que eu trago aqui, né, é um aprendizado de muitos anos, né, anterior à minha formação como médico, ainda estudante, dentro da visão espírita, né, e com a assistência de um grupo de orientadores espirituais que trouxeram não só informações, não só uma visão específica do trabalho, como ainda hoje nós às vezes temos a oportunidade de receber deles supervisões terapêuticas para atendimento dos pacientes que são assistidos dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, nos grupos de tratamento, tratamentos esses que são gratuitos, inclusive por exigência dos espíritos, porque eles dão uma assistência direta a esses tratamentos e isso comprometeria se houvesse um envolvimento monetário dentro do tratamento, dentro da abordagem, dentro daquilo que se oferece. Mas é uma abordagem que tem, primeiro, um objetivo de entendimento do que seja, né, ou que chamaríamos de doença espiritual, de que tipos de ferramentas dentro de uma terapêutica complementar espiritual que a gente pode ter, e mais do que isso, um aprendizado de como utilizar essas ferramentas numa abordagem individualizada do paciente. Nós vamos explicar isso. Parece complexo e às vezes num primeiro momento é. Se alguém durante a nossa conversa tiver alguma dúvida e quiser deixar alguma pergunta no chat, nós não podemos colocar ninguém ao vivo, mas podemos ler as perguntas e esclarecer no finalzinho. Mas isso a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Então, se, né, o foco real do ser é o espírito, o adoecimento é uma manifestação espiritual que se reflete no corpo físico através das diversas doenças que a medicina e que todas as áreas da saúde estudam e compreendem ou buscam cada vez mais compreender, né? E essas manifestações que são vistas muitas vezes como castigo, né? Como um agravo divino de não aceitação do comportamento da criatura, essas doenças, elas são ao mesmo tempo o desafio e a resposta ou a ferramenta para a nossa melhoria. Se o adoecimento é espiritual, alguém pode falar assim, então a gente adoece porque nós somos atingidos pelos espíritos, né?
chamados processos obsessivos ou processos demoníacos em muitas religiões. Não. Isso é uma forma de inter-relação e que pode desencadear ou agravar uma doença. Mas a doença real, né, sendo o espírito, né, uma criação divina, a semelhança do Criador, por ser um princípio e um ser inteligente, né, isso tem a ver com o cumprimento ou descumprimento da lei universal. E qual seria, do ponto de vista espiritual, a principal ou a maior lei que o homem deveria cumprir para que ele pudesse viver sadiamente? Essa lei é a lei de amor. Como no caso, né, da compreensão da maioria de nós que estamos aqui de formação judaico-cristã, né, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é uma lei de alto amor, de amor ao outro, de amor a Deus. E qual é, na verdade, a principal ou a grande, né, falha que o homem vive diante dessa lei de amor? A grande falha que nós vivemos é o egoísmo, que é a manifestação contrária da lei de amor. Alguém pode dizer, mas a gente não tem que se amar? A gente tem que se amar. Mas a gente não tem que idolatrar e fazer de nós o referencial da vida, usando as pessoas para o nosso prazer e a nossa satisfação pessoal. Então, quando, né, nós nos fazemos egoístas através das grandes excrescências do egoísmo, que é o orgulho e a vaidade, quando nós agimos desse jeito, em qualquer situação que for, nós estamos manifestando a nossa doença. E aquilo, né, assim é o meu entendimento, é assim que eu busco a entender na vida, quando, né, eu adoeço nesse sentido, eu vou ter em algum momento uma manifestação de desafio, seja uma doença biológica, seja uma doença psicossomática, uma doença psíquica, ou seja, até uma doença social. Né? Porque a miséria e todas essas situações que nós vivemos fazem parte de manifestações de adoecimento humano. Isto está me chamando a entender que o meu espírito está doente. E se eu entender o que a doença me clama como atitude de transformação, eu vou conseguir transformar a doença em um caminho
de cura. Esse é o grande desafio. Então, a nossa abordagem, né, além do entendimento todo do ponto de vista biológico, que é a queixa que a grande maioria das pessoas nos trazem, além dessa abordagem, né, que a gente tem que fazer como um todo, né, ao ouvir, né, e ao buscar entender o que as pessoas me dizem, não no sentido do aqui e agora, mas no sentido dele sendo um ser espiritual. O que essas coisas dizem a mim na interpretação enquanto profissional, do que ele seja, não como um julgamento, mas no lugar que ele precisa se tratar. Essa abordagem, né, é que me faz, né, entender esse ser e buscar utilizar daquilo que a gente tem para trabalhar com o indivíduo. Vamos pensar e vamos trazer aqui um exemplo muito interessante. No final do século passado, né, no final da década lá de 90, um profissional médico no interior do Paraná, ele começou a observar as crianças que ele atendia num posto de saúde, as quais eram portadoras de um quadro de diabetes juvenil, ou diabetes tipo 1, em que a pessoa nasce com a diabetes, né, precisando de aporte de insulina desde novinho, né, e é um quadro que vai exigir muitas condutas transformadoras na vida dessa pessoa. Esses meninos e meninas eram de condições de cultura social, racial, de gêneros diferentes, e ele, no atendimento a esses meninos, já fazendo uma relação com eles profissional boa, ele um dia resolveu fazer uma pergunta para uma dessas crianças, e a pergunta era essa: por que você nasceu diabético? E ele recebeu uma resposta inusitada que chamou a sua atenção. Porque aquela criança respondeu para ele: para aprender, ter limite. Diante disto, ele resolveu fazer essa pergunta em momentos apropriados para outras crianças. E qual não foi a surpresa que inúmeras delas deram a ele a mesma resposta? Que eles estavam adoecidos para aprender a ter limite. Olha como que é uma abordagem de uma visão espiritual. Quem é que não tem limite? Né? Quem não tem limite, né, é um rebelde.
Os rebeldes são as pessoas que não aceitam os limites da vida. Não aceitam as hierarquias, não aceitam as regras, não aceitam as normas, né? E essas pessoas, para que elas aprendam, né, dentro do processo de uma visão espiritual, a vencer a rebeldia, a primeira coisa que elas vão ter que trabalhar é a questão do limite. E para a gente aprender a questão do limite, é fundamental que a gente aprenda a humildade. E a humildade é a virtude oposta ao orgulho. Então, o nosso objetivo, como não era o objetivo, né, desse nosso companheiro, não era, né, criticar ou rotular aquelas crianças como orgulhosas, como rebeldes. Mas ele teve a oportunidade de aprender, a partir daquele momento, né, que é fundamental, e nós sabemos que, inclusive do ponto de vista físico, é assim, é fundamental que o paciente aprenda, na verdade, o que é ter limite. Ele tem que ter limite na dieta, nas coisas que ele faz. Ele tem que ter regras para tomar os remédios, para usar a insulina, tudo isso na vida dele. Então, nós poderíamos dizer aqui, né, não fazendo um fechamento, né, que doenças como a diabetes, elas são possibilidades da gente trabalhar o nosso orgulho e a nossa rebeldia. E isso pode ser utilizado para o nosso aprendizado de outras formas, de outras maneiras. E se eu entendo que alguém que está aos meus cuidados, enquanto profissional médico, que ele tem esse tipo de marca espiritual acentuada na vida dele, eu deveria aprender a utilizar as ferramentas da espiritualidade que facilitam o aprendizado ou o exercício da humildade, vencendo essa postura de rebeldia e de orgulho da criatura. Durante alguns anos na minha mocidade, eu realizei um trabalho voluntário em instituições que tratavam e acolhiam pacientes com mal de Hansen, antigamente conhecido como lepra, pessoas essas que tinham sido diagnosticadas anos anteriores, quando os recursos de tratamento eram muito poucos e a evolução da doença era muito trágica,
deformando profundamente os corpos dessas pessoas. Nesse período, né, eu já estudante de medicina e trabalhando, pensando muito na psiquiatria e participando do grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, não como um profissional, mas como um elemento de participação na equipe, como espírita, como médium, eu percebia claramente, na grande maioria deles, além da revolta contra Deus, né, a questão da vaidade, a não aceitação da aparência, muitas vezes brigando com os familiares para que eles não aparecessem de forma alguma, porque eles não queriam ser vistos como eles estavam. Claro que alguém pode me dizer que conheceu outras pessoas que lidaram de outra forma. Eu também vi. Mas a grande maioria não era assim. E a gente vê, né, que a vaidade, por exemplo, nesse campo da beleza, né, ela tem provocado em pessoas, né, uma condição que só agrava o adoecimento interior. Essas pessoas que fazem tratamentos estéticos repetidamente, tentando desaparecer com as rugas, tentando desaparecer com os sinais da velhice, tentando mudar a cor da pele, mudar os traços, e vão fazendo isso. O que a gente vê na grande maioria dos casos, a grande maioria, me perdoe, é isso que eu vejo enquanto profissional, enquanto, né, alguém que observa as coisas muito bem, é que essas pessoas vão perdendo os traços de beleza, porque a gente nasce, né, com elementos de uma geometria que às vezes chamada de geometria sagrada, que dá ao nosso corpo uma forma, na grande maioria das vezes, não de beleza, mas de uma conformação adequada. Isso vai se perdendo e a pessoa, na tentativa de melhorar, ela vai piorando esses traços. E aí a gente chega, né? Nós não podemos deixar de colocar esse exemplo, não, né, desrespeitando o caso, mas porque é um caso público, como o do Michael Jackson, né, que era e que foi um dos grandes cantores do século XX, ainda no início do século XXI, quando ele acaba morrendo de uma overdose. Porque, por inúmeras situações, inclusive situações emocionais, ele buscava, né, um padrão de beleza que, na verdade, desapareceu com os traços muito bonitos que ele tinha anteriormente. Alguém pode dizer que não, né? Nos primeiros momentos, ele fez algumas conformações que pareciam ter mudado a aparência para melhor, mas à medida em que essa aceitação foi se complicando, né, ele foi adoecendo e tudo foi piorando nesse contexto. Então, há instrumentos dentro do trabalho que auxiliam.
Eu vi aqui uma pergunta, voltando às questões espirituais, às manifestações dos espíritos, as lembranças de vidas pregressas, os sonhos premonitórios. Né? Isso, né, para alguém que tem uma visão e acredita nesse ser eterno, isso tem um profundo sentido. Né? E às vezes a gente é avisado a vida inteira para o cuidado em determinada área, em determinada condição, que a gente se perde. Né? Porque na nossa rebeldia, na escolha de viver os prazeres, de fazer os caminhos mais fáceis, a gente, ao invés de facilitar a nossa vida, a gente dificulta a vida e complica a situação nesse contexto. Né? Dentro de uma abordagem do meu trabalho, quando as pessoas, né, têm esse interesse, permitem que a gente busque mais profundamente as questões espirituais, a gente sempre, né, aborda com mais cuidado a existência dessas premonições, a existência, né, de informações outras que podem nos ajudar, uma abordagem, uma situação que a gente vai ver ação espiritual por obsessão, alterações por não aceitação de experiências religiosas que ele é convidado a viver. O que eu vou fazer com essas informações? Se elas têm um sentido, elas têm um vínculo, aquilo que depende de uma terapêutica espiritual que a gente chamaria especializada, nós vamos encaminhar esse indivíduo, né, para uma vivência no sentido dele buscar conviver, na verdade, com um trabalho espiritual, né? Seja na igreja, seja num templo, seja numa casa espírita, né? Aonde for, a gente vai buscar essa situação e, nesse sentido, né, ele vai receber uma assistência que não é de dentro do consultório. Então, dentro do consultório não é lugar de você fazer práticas religiosas. Mas você não precisa das práticas religiosas para, na verdade, poder auxiliar a pessoa. Afora a prática do dia a dia, né, que a pessoa já tinha e que você vai acrescentar, o que você vai oferecer é como você entende esses instrumentos para auxiliar a pessoa. Que a ansiedade, né, é uma presença natural na vida das pessoas. O grande problema é o adoecimento da ansiedade, né, que se transforma nos transtornos de ansiedade. E nós não podemos evitar, né, essa manifestação ansiosa, porque a ansiedade vem da preocupação. Né? E a preocupação, se ela tem um sentido negativo quando ela adoece, né,
ela é fundamental para a vida, para a previdência da vida em vários sentidos. Outra coisa que nós podemos falar tranquilamente, embora muitos profissionais também se incomodam, que embora os remédios para ansiedade são chamados ansiolíticos ou quebram a ansiedade, né, os remédios não desaparecem com a ansiedade. Os remédios cedam a ansiedade. Os remédios tiram alguém da crise. Mas a característica da personalidade ansiosa, a forma de manifestação de viver da ansiedade, permanece. E isto pode ser trabalhado em psicoterapia. E existem recursos no campo da espiritualidade que ajudam profundamente na questão da ansiedade. E um dos instrumentos mais importantes nesse contexto é a meditação. Então, se você encaminha e a pessoa aceita buscar o tratamento através da meditação, ele vai estar indo ao ponto real da criatura, né, de mudança interior para vencer essa ansiedade que é filha da insegurança, que é filha da falta de fé. Alguém pode falar assim, mas as pessoas são religiosas e são ansiosas. Eu não estou falando de crença. Eu estou falando de fé. Crença é algo racional. Fé é algo que se constrói dentro do indivíduo, onde ele tem a certeza desse amparo maior no nível transcendente. E nesse contexto ele consegue fazer conexões com energias melhores através da meditação, ele se alivia e ele consegue perceber a vida com maior leveza. Essas nuances de se utilizar dessas ferramentas em diagnósticos próprios, em situações claras, saber se utilizar disso não como alguém que está levando alguém para a religião, mas alguém que está oferecendo algo que está presente no construto religioso da cultura humana, isto é fazer com que a medicina seja uma medicina espiritual. Alguém poderia perguntar, mas a medicina espiritual não é cirurgia espiritual? Não. A cirurgia espiritual é um tipo de trabalho, né, de sensibilidade mediúnica, né, de sensitivos, numa linguagem da parapsicologia ou de algumas psicologias que trabalham essa questão espiritual, né? Mas esse instrumento a gente nem todo mundo tem acesso e muitas vezes o que falam que são curas espirituais nesse contexto, elas são questionáveis, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui lá e eu tinha um quadro de sinusite crônica e sarei. Você tinha um diagnóstico, um médico te falou isso, você tinha exames,
Você estava com sinusite, você tinha esses sinais, você fez um exame posterior e isso desapareceu? Se a gente não tem isso, como é que a gente pode garantir que as coisas são assim? Ah, mas você duvida que isso exista? Não. Né? Há relatos científicos, há relatos de profissionais sérios de cura de câncer com tratamento de passe, ou numa linguagem daqueles que não sejam espíritas, né? De imposição de mãos, de bênção, né? De benzição.